pai veio de uma infância bem difícil, bem pobre, com muitas dificuldades e encontrou no concurso público a oportunidade de mudar a trajetória de vida dele e também das pessoas que ele ama. Desde pequena, acompanhando a rotina do meu pai, eu sempre admirei o trabalho dele. Durante várias noites ele dormia com o rádio do lado da cama, ligado e com o macacão pendurado. Então, em determinada situação, ele se levantava, vestia o macacão e saía correndo. E eu via ele como um super-herói. Ele é a minha referência, principalmente na questão de seguir a carreira militar. A minha trajetória com concursos públicos iniciou no ano de 2017, com a divulgação do edital da Brigada Militar. Até o momento eu ainda não conhecia o SEISC e nesse primeiro concurso eu fui reprovada. Junto com essa minha primeira reprovação veio aquele sentimento de insuficiência. E esse sentimento de tristeza me acompanhou até a divulgação do próximo edital do concurso da Brigada Militar. Eu lembro que a primeira aula que eu assisti foi a do professor Nidal e eu me apaixonei. Eu nunca tinha visto algo assim na vida. Foi transformador. Aquele momento, assim, foi um divisor de águas na minha vida. O que me prendia muito eram os exemplos citados em aulas e também os famosos bordões, né? Só me vem na cabeça assim: marca C de SEISC, ou se errar não me conta. Não me conta. Finge que não foi contigo. Eu sou comissioneiro, sempre vem alguma coisa que me remete ao curso, sabe? Hoje eu me sinto muito mais segura diante de um concurso. Tanto que depois do concurso da fase eu já fui aprovada em outros 6 concursos. Eu já fui aprovada em concursos tanto de guarda municipal quanto concursos de prefeitura. Hoje em dia eu sou concursada na prefeitura de Passo do Sobrado. E hoje, mesmo sendo concursada na prefeitura, eu não deixei de lado o meu sonho de seguir a carreira militar. Meu pai veio de uma infância bem difícil, bem pobre, com muitas dificuldades e encontrou no concurso público a oportunidade de mudar a trajetória de vida dele e também das pessoas que ele ama. Desde pequena, acompanhando a rotina do meu pai, eu sempre admirei o trabalho dele. Durante várias noites ele dormia com o rádio do lado da cama, ligado e com o macacão pendurado. Então, em determinada situação, ele se levantava, vestia o macacão e saía correndo. E eu via ele como um super-herói. Ele é a minha referência, principalmente na questão de seguir a carreira militar. A minha trajetória com concursos públicos iniciou no ano de 2017, com a divulgação do edital da Brigada Militar. Até o momento eu ainda não conhecia o SEISC e nesse primeiro concurso eu fui reprovada. Junto com essa minha primeira reprovação veio aquele sentimento de insuficiência. E esse sentimento de tristeza me acompanhou até a divulgação do próximo edital do concurso da Brigada Militar. Eu lembro que a primeira aula que eu assisti foi a do professor Nidal e eu me apaixonei. Eu nunca tinha visto algo assim na vida. Foi transformador. Aquele momento, assim, foi um divisor de águas na minha vida. O que me prendia muito eram os exemplos citados em aulas e também os famosos bordões, né? Só me vem na cabeça assim: marca C de SEISC, ou se errar não me conta. Não me conta. Finge que não foi contigo. Eu sou comissioneiro, sempre vem alguma coisa que me remete ao curso, sabe? Hoje eu me sinto muito mais segura diante de um concurso. Tanto que depois do concurso da fase eu já fui aprovada em outros 6 concursos. Eu já fui aprovada em concursos tanto de guarda municipal quanto concursos de prefeitura.
Hoje em dia eu sou concursada na Prefeitura de Passo do Sobrado. E hoje, mesmo sendo concursada na Prefeitura, eu não deixei de lado o meu sonho de seguir a carreira militar. Meu pai veio de uma infância bem difícil, bem pobre, com muitas dificuldades, e encontrou no concurso público a oportunidade de mudar a trajetória de vida dele e também das pessoas que ele ama. Desde pequena, acompanhando a rotina do meu pai, eu sempre admirei o trabalho dele. Durante várias noites ele dormia com o rádio do lado da cama, ligado e com o macacão pendurado. Então, em determinada situação, ele se levantava, vestia o macacão e saía correndo. E eu via ele como um super-herói. Ele é a minha referência, principalmente na questão de seguir a carreira militar. A minha trajetória com concursos públicos iniciou no ano de 2017, com a divulgação do edital da Brigada Militar. Até o momento eu ainda não conhecia o CEISC. E nesse primeiro concurso eu fui reprovada. Junto com essa minha primeira reprovação, veio aquele sentimento de insuficiência. E esse sentimento de tristeza me acompanhou até a divulgação do próximo edital do concurso da Brigada Militar. Eu lembro que a primeira aula que eu assisti foi a do professor Nidal. E eu me apaixonei. Eu nunca tinha visto algo assim na vida. Foi transformador. Aquele momento, assim, foi um divisor de águas na minha vida. O que me prendia muito eram os exemplos citados em aulas. E também os famosos bordões, né? Só me vem na cabeça assim, marca C de CEISC, ou se errar não me conta. Não me conta. Finge que não foi contigo. Eu sou comissioneiro, sempre vem alguma coisa que me remete ao curso, sabe? Hoje eu me sinto muito mais segura diante de um concurso. Tanto que depois do concurso da fase eu já fui aprovada em outros 6 concursos. Eu já fui aprovada em concursos tanto de guarda municipal quanto concursos de prefeitura. Hoje em dia eu sou concursada na Prefeitura de Passo do Sobrado. E hoje, mesmo sendo concursada na Prefeitura, eu não deixei de lado o meu sonho de seguir a carreira militar. Meu pai veio de uma infância bem difícil, bem pobre, com muitas dificuldades, e encontrou no concurso público a oportunidade de mudar a trajetória de vida dele e também das pessoas que ele ama. Desde pequena, acompanhando a rotina do meu pai, eu sempre admirei o trabalho dele. Durante várias noites ele dormia com o rádio do lado da cama, ligado e com o macacão pendurado. Então, em determinada situação, ele se levantava, vestia o macacão e saía correndo. E eu via ele como um super-herói. Ele é a minha referência, principalmente na questão de seguir a carreira militar. A minha trajetória com concursos públicos iniciou no ano de 2017, com a divulgação do edital da Brigada Militar. Até o momento eu ainda não conhecia o CEISC. E nesse primeiro concurso eu fui reprovada. Junto com essa minha primeira reprovação, veio aquele sentimento de insuficiência. E esse sentimento de tristeza me acompanhou até
a divulgação do próximo edital do concurso da Brigada Militar. Eu lembro que a primeira aula que eu assisti foi a do professor Nidal e eu me apaixonei. Eu nunca tinha visto algo assim na vida. Foi transformador. Aquele momento, assim, foi um divisor de águas na minha vida. O que me prendia muito eram os exemplos citados em aulas e também os famosos bordões, né? Só me vem na cabeça assim, marca C de CISC, ou se errar não me conta. Não me conta. Finge que não foi contigo. Eu sou comissioneiro, sempre vem alguma coisa que me remete ao curso, sabe? Hoje eu me sinto muito mais segura diante de um concurso. Tanto que depois do concurso da fase eu já fui aprovada em outros 6 concursos. Eu já fui aprovada em concursos tanto de guarda municipal quanto concursos de prefeitura. Hoje em dia eu sou concursada na prefeitura de Passo do Sobrado. E hoje, mesmo sendo concursada na prefeitura, eu não deixei de lado o meu sonho de seguir a carreira militar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindos aqui ao nosso CISC. Eu sou o professor Joébert Nunes, delegado de Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, e com muito orgulho eu sou o professor de processo penal aqui do CISC. E certamente nós estaremos juntos em aulas de direito processual penal voltadas para esse excelente concurso público que é o concurso da Polícia Penal, que hoje ainda estamos aguardando a tão sonhada publicação deste edital. E nós vamos hoje, de um modo muito especial, trabalhar aqui nesta aula para você, nosso aluno, para você, nossa aluna, com a resolução, prestem bem atenção, a resolução de 20 questões, isso mesmo, 20 questões da Banca Fundatec em relação a últimos concursos, inclusive da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que foi organizado, está sendo executado pela Banca Fundatec de Direito Processual Penal. E eu quero dizer ao meu aluno aqui hoje, eu quero dizer à minha aluna aqui hoje, que a resolução de questões, presta atenção, em quem entende de prova de concurso. Presta atenção em quem é especialista em prova de concurso. A resolução de questões, tá? É uma grande ferramenta, de estudo. Você, para o seu concurso da Polícia Penal, pode ser um cargo de técnico, pode ser um cargo de policial penal, pode ser para o cargo de analista, você tem que ter a seguinte metodologia de estudo. Presta atenção. Primeiro ponto, você vai estruturar todo o seu edital. Ó, português, direito constitucional, direito administrativo, estruture por tópicos. O que estudar por dia dentro do seu horário de estudo. Monte um horário de estudo semanal e coloque uma disciplina a cada tempo ali, turno, dia,
como for o teu tempo de estudo e vai estudando os tópicos na ordem do edital por cada disciplina. No âmbito da legislação, aí primeiro ponto é ler a legislação no direito constitucional, no direito administrativo, no direito penal, no direito processual penal, no direitos humanos. Depois o próximo tópico é, junto com uma aula, com um livro, aprofundar um pouco o que está na lei, saber alguns conceitos para entender melhor a legislação. E o outro é resolver questão. Porque quanto mais você aluno, quanto mais você aluna resolver questões, você vai estar mais adaptado à forma de perguntar da banca. Você vai treinando a resolução de questões nos termos do que a banca geralmente pede. E a banca Fundatec, que é a banca responsável pelo teu concurso, ela tem uma forma própria de fazer a prova, de perguntar em prova. Então, querido aluno, então, querida aluna, tu tens já que estar acostumado, quando chegar o dia da prova, a resolver questões daquela banca examinadora, ok? Nos modos daquela banca examinadora da Fundatec. Então, o professor Joebert, aqui de uma maneira muito especial, selecionou 20 questões de concursos últimos, vamos assim dizer, da Fundatec, tá? Alguns um pouquinho mais antigos, mas são questões da banca Fundatec sobre o conteúdo em geral de direito processual penal. Para nós podermos resolver, discutir, vou dar o fundamento legal dentro do prazo aqui da minha aula de hoje, ok? Mas antes, presta atenção aqui, ó, antes de eu, propriamente dito, iniciar a execução da resolução das questões, eu preparei aqui para vocês, ó, uma estrutura do direito processual penal. Porque você vai estudar este ramo do direito, o direito processual penal, processo penal, e a pergunta é, o que estudar? Claro, se você faz ali para técnico uma coisa, para analista outra coisa, para policial penal outra coisa, pode os editais não serem convergentes de conteúdo. Mas eu quero te mostrar assim, ó, o processo penal como um todo. O ponto mais importante, e não obstante o cargo, é a parte da prisão e liberdade provisória. Isso é importante, prisão e liberdade provisória. Tanto que nós temos aqui, das 20 questões, 8 são sobre prisão e liberdade provisória, que é um assunto mais comum aí aos cargos. Então, que pode ser, então, ó, quando vai estudar o direito processual penal, tenha só essa ideia aqui, ó, rapidinho, antes de eu começar a resolver as questões. A pessoa, quando ela comete um crime, um furto, um roubo, e os crimes tu estuda no direito penal, as condutas que são consideradas crimes, e para todo crime tem uma pena mínima e máxima de prisão que o juiz pode dar para o réu na sentença, né? Lá no Código Penal, na Lei Penal Especial, isso, em tese, gera um processo criminal numa vara criminal. E quando eu falo que a pessoa vai responder um processo criminal numa vara criminal, o que é processo judicial? O processo criminal vai ter um juiz que conduz o processo, o Ministério Público como órgão acusador e o réu com seu advogado se defendendo. Isso é processo criminal. O juiz da vara criminal conduz o processo e as partes, acusação e defesa. E esse processo criminal, você sabe, ele tramita de acordo com as suas fases, de acordo com o procedimento adequado, de acordo com o rito adequado, até chegar na sentença final a ser prolatada pelo juiz. E quando o juiz exara, prolata, publica a sua sentença, ele vai analisar todas as provas produzidas no processo, pela acusação, pelo réu, e ao final ele pode exarar uma sentença de absolvição, uma sentença absolutória. Ele entende que houve todo o processo, o réu exerceu o contraditório, ampla defesa, e o juiz acaba absolvendo o réu,
ou o juiz pode, analisando todas as provas lá ao final do processo criminal, nos termos da lei processual penal, entender que a prova é suficiente pelo crime e ele vai condenar o réu, vai dar uma sentença condenatória e calcula a pena. Aí nos molda o Código Penal. Lá no direito penal, eu estudo crime e cálculo de pena. Desta sentença, as partes, acusação e defesa, serão intimadas dos termos da sentença. E, diante disso, no prazo legal, quem não concordar com os termos da sentença, acusação ou defesa, pode entrar com recurso para a instância superior do Poder Judiciário. E para entrar com um recurso daquela sentença, tem que obedecer a determinados requisitos e o prazo. Uma vez esgotados, meu querido aluno, minha querida aluna, todos os recursos previstos em lei, em tese, nós dizemos que aquela sentença judicial absolutória, de absolvição, condenatória, ela transitou em julgado. Ela tornou-se definitiva. E se o réu foi definitivamente condenado, aí então nós vamos passar à fase da execução da pena. Aí ele vai ter que cumprir a pena para a qual fora condenado. Se este réu recebeu pena de prisão de forma definitiva, estava em liberdade, recorreu em liberdade, que é a regra geral, lá quando transitar em julgado, e o processo vai para uma chamada vara de execução criminal, lá na comarca onde foi praticado, vara de execução criminal, e lá tem um juiz e um membro do Ministério Público. O juiz vai receber aquele processo com aquela sentença condenatória, transitada em julgado, e vai expedir um mandado de prisão definitiva. Este réu será preso e terá que cumprir a pena. E durante o cumprimento da pena dele, isso aqui te importa e muito para o concurso da Polícia Penal, este réu, durante a execução, durante o cumprimento da pena, aí ele vai ser preso e vai cumprir a pena nos termos da LEP, da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 do ano de 84. A LEP, a Lei de Execução Penal, que trata dos direitos e dos deveres deste réu durante o cumprimento da pena, como a progressão de regime, o livramento condicional, tudo na LEP, ok? Então, eu estruturei aqui para o meu querido aluno, para a minha querida aluna, o processo penal de uma forma geral. Como funciona em tese? Desde o momento que a pessoa comete um crime, aí ela vai ser processada pelo Ministério Público, visando a aplicação da pena, vai rolar todo o processo, vai exercer o contraditório, ampla defesa, até a sentença final a ser dada pelo juiz, que pode ser uma sentença de acordo com as provas do processo. O juiz é quem vai analisar de absolvição ou de condenação. Desta sentença caberão os recursos, uma vez transitada em julgada aquela sentença, em ela se tornando definitiva, não cabendo mais recurso, se o réu for definitivamente condenado, aí nós vamos passar a fase da execução da pena, cumprimento da pena nos termos da LEP, da Lei de Execução Penal, tá? Então aí é um resumo. Quando nós vamos então aqui no direito processual penal, eu estudo exatamente, tudo como funciona durante o processo criminal, a sentença, recursos, né? Aonde, em termos de legislação, no âmbito do Código de Processo Penal, e tu tens que entender, meu aluno, minha aluna, que o Código de Processo Penal é uma lei. É um decreto-lei do ano de 1941, claro, já foi atualizado com vários artigos, começa no artigo 1º e vai até o seu último artigo. Ele é uma lei. O Código de Processo Penal, ele é a principal lei que nós temos em matéria de direito processual penal, que regula institutos de direito processual penal, que regula institutos que se aplicam ao processo penal. E nós temos outras regras de processo penal, de direito processual penal, fora do Código de Processo Penal, em leis processuais penais especiais, em leis que tratam de matéria de processo penal, mas estão fora do CPP, como, por exemplo,
a Lei 7.960 de 89, que regula o Instituto da Prisão Temporária no processo penal, como a Lei 9.090 de 99 e 95, que regula o Juizado Especial Criminal. Como é que funciona o processo criminal? Quando tramitar no Juizado Especial Criminal, é uma lei processual penal especial. Então, eu tenho fora do CBP várias leis, meu querido aluno, minha querida aluna, que tratam de matéria processual penal. São leis processuais penais especiais, esparsas, extravagantes, que estão fora do CBP, tá? Muito bem. Agora, olha que legal. Eu, então, trouxe aqui para vocês como que está estruturado o direito processual penal. Então, ó, quanto vai estudar o direito processual penal, de maneira geral, se for estudar todo ele, tu tens os princípios que regem o processo penal. Aí, essa parte de princípios você retira da Constituição, da legislação infraconstitucional, dos livros, da jurisprudência, os princípios que regem o processo penal. Entrando no CBP, do artigo 1º até, vamos botar aqui, 3º F, você estuda a aplicação da lei processual penal nova no tempo e no espaço. Quando vem uma lei de natureza processual penal nova, publicada, feita pelo Congresso Nacional, o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, essa lei processual nova, ela produz efeitos no tempo, no espaço, ou seja, na sua limitação, no seu alcance físico, e isso tudo está regulado do artigo 1º ao 3º, e o artigo 3º A ao 3º F do CBP, e você pode abrir o seu CBP aí, por gentileza, esses artigos vieram recentemente para a nossa legislação, pela lei do pacote de crime, lei 13.964/2019, e esses artigos 3º A ao 3º F instituíram o chamado juiz das garantias, que você estuda aqui no curso também. Depois, do artigo 4º ao 23, você estuda todo o inquérito policial, porque quando há um crime, o delegado de polícia competente instaura um inquérito policial para investigar o crime, para reunir provas para o Ministério Público poder processar o réu no futuro, né? Ficou claro? E o juiz receber a denúncia e rolar todo o processo até a sentença. Todo o inquérito policial que é presidido pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, está no artigo 4º ao 23 do CBP. Aí depois você vai estudar ação penal. Eu estou aqui falando de maneira ampla, tá? Ação penal. O que seria ação penal? Quando, por exemplo, o Ministério Público recebe um inquérito e ele entende que a prova é suficiente, ele faz uma petição endereçada ao juiz chamada denúncia. Ele vai oferecer denúncia. Ele está iniciando aqui a ação penal. Ele está pedindo ao juiz a instauração do processo criminal contra o autor do crime. O juiz vai ler essa petição inicial chamada denúncia, analisa o inquérito policial anexo. Se o juiz entender que a prova é suficiente, o juiz vai dar um despacho de recebimento da denúncia. Ele vai autorizar o processo criminal contra o réu. Então, quando o MP ajuiza a denúncia, ele inicia ação penal pública. É essa a fase aqui do sistema. Aí depois, nós temos regras sobre a competência no processo penal, do 69 ao 91 do CBP. Ou seja, 69 ao 91 do CBP. Para eu saber qual é o juízo competente para onde vai tramitar aquele processo criminal, as regras de competência, artigo 69 a 91 do Código de Processo Penal. Logo a seguir no CBP, do artigo 92 até o 154, nós temos, meu querido aluno, minha querida aluna, um instituto chamado Questões e Processos Incidentais. Ou seja, durante o processo criminal, podem ocorrer determinadas coisas onde o juiz vai formar um incidente e pode julgar para julgar a parte, como incidente de insanidade mental do réu. O réu alega que é inimputável, que é um doente mental completo, tem que ser submetido à perícia. O juiz vai, em apartado, instaurar um incidente de sanidade mental. Questões e processos dentais, artigo 92 ao 154 CBP. Depois, que é muito importante, principalmente para a galera de analista, nós vamos ter do artigo
155 ao 250 do CBP, nós vamos dar prova no processo penal. Quais são os meios de prova que o Código de Processo Penal prevê que a acusação e defesa podem usar no processo? As perícias, o interrogatório, prova testemunhal, auto-reconhecimento. Prova no processo penal, matéria muito importante. E depois, do artigo 251 até o 251 até o 281 do CBP, nós temos um Instituto de Direito Processual Penal chamado Sujeitos do Processo. O artigo 251 até o 281, eles elencam regras sobre os sujeitos que atuam no processo. O juiz, causas de impedimento dos juízes, causas de suspensão dos juízes, do membro do Ministério Público, né? E assim por diante. Sujeitos do processo é o nome do conteúdo. Aí, que é muito importante para os cargos, em regra, em tese, a par da prisão e da liberdade provisória. Nós sabemos que depois que a pessoa comete um crime, durante o inquérito policial, durante o processo criminal, durante o grau recursal, pode ser decretado pelo juiz a prisão do autor do crime, antes da sentença condenatória transitar em julgado. Uma prisão provisória, ela ocorre antes da sentença condenatória transitar em julgado. E tem uma parte do processo penal, então, que a gente estuda, que é a prisão e a chamada liberdade provisória. Todo esse assunto, meu querido aluno, minha querida aluna, ou professor, ou CISC aqui, ó, estruturando a aula para você, tudo isso está do artigo 282 ao 350 CBP, a parte da prisão, modalidade de prisão, a liberdade provisória, mais uma lei aqui que está fora do CBP, ó, uma lei processual penal especial, a lei 7.960 de 89, que é a lei que rege a prisão temporária, tá? A gente estuda a parte da prisão, prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária, a prisão domiciliar, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva que o juiz pode decretar em desfavor do autor do crime durante o inquérito, durante o processo. A liberdade provisória, que pode ser confiança, sem fiança, o que é fiança, tudo a gente estuda aqui. Esse tópico aqui, ele é importantíssimo para ter o concurso em matéria de direito processual penal, a prisão e liberdade provisória, tá? Aí depois, do artigo 351 até o 372 do CBP, tu tens a parte da citação e da intimação no processo penal, a parte da comunicação dos processos, dos atos processuais. Quando a gente está no processo criminal, como é que se dá a comunicação às partes do ato do processo? O juiz deu uma sentença e quer comunicar a acusação e a defesa do sistema daquela sentença. São as regras de intimação, né? Citação e intimação. Aqui, depois, mais adiante um pouquinho, ó, do 381 até o 393 do CBP, 381 ao 393, tu estudas a parte da sentença no processo penal, a sentença no direito processual penal, tá? A sentença no direito processual penal, como que tem que ser a sentença dentro do processo para ser válida formalmente, né? E mais adiante, a partir, olha só, do artigo 394, tá? Eu vou aqui até uma parte só, do 394, tá? Do que é importante para ti, do 394 até mais ou menos ali, ó, o artigo 518 do CBP, tá? Na verdade, eu vou botar 538 do CBP, tu estudas a parte de procedimento no processo penal. Ou seja, lembra no início aqui, ó, quando o autor comete um crime, ele vai sofrer um processo criminal numa vara criminal, até a sentença. Quando eu falo em processo criminal, eu tenho o juiz e as partes do processo criminal, acusação e defesa.
a forma pela qual o processo criminal anda, a forma pela qual o processo criminal desenvolve-se, denomina-se procedimento, rito. Aí nós damos, meu querido aluno, minha querida aluna, o passo a passo do processo criminal. Como funciona o processo criminal passo a passo? A gente estuda matéria de procedimentos do processo penal. Aí, o processo criminal pode seguir o rito comum ordinário, o rito comum sumário, o rito comum sumaríssimo ou os ritos especiais. O CPP prevê, para alguns crimes, um processo criminal todo diferente. É um rito especial. De maneira ampla, isso está do 394 ao 538 do CPP. Mais adiante um pouquinho, do artigo 563 até o 573, a gente estuda a pá de nulidades no processo penal. Quais são as nulidades no processo penal? O processo criminal está em andamento e pode ocorrer um ato processual que o juiz ali fez contrariamente à lei. Isso pode gerar uma nulidade no processo. Aquele processo vai ter que ser feito todo novamente a partir dali. As nulidades absolutas no processo penal, as nulidades relativas no processo penal e depois a gente estuda aqui, do 574 e seguintes de maneira ampla, tá? Mais ou menos aqui, mais ou menos para tu entenderes, tá? Ali até o artigo 639 seria importante para ti. A parte de recursos no processo penal, ou seja, nós estamos frente a uma decisão judicial e a parte, a acusação, defesa foi intimada e não concorda com o termos daquela decisão e quer recorrer para a instância superior do Poder Judiciário. A depender do tipo de decisão judicial, existe um recurso a ser interposto, ajuizado pela parte. A parte de recursos está aqui. O recurso, por exemplo, de apelação, o prazo do recurso para entrar com a apelação, o processamento do recurso de apelação, tá? E mais adiante, estou destacando aqui, temos importância do processo penal. E mais adiante, para terminar, nós temos aqui do artigo 621 até o 631 do CPP, regra sobre ação de revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação. O que é uma ação de revisão criminal? O réu foi processado por um crime, foi julgado e foi condenado. Está cumprindo pena, por exemplo. E depois que está cumprindo pena, surge uma prova cabal que ele é inocente. Ele vai ter que entrar com uma ação de revisão criminal direto no tribunal competente. Ok? É uma ação para revisar aquela condenação, para rescindir aquela sentença condenatória. Uma ação de revisão criminal. Artigo 621 a 631 do CPP, do Código de Processo Penal, que é a nossa principal lei processual penal, que é uma ação autônoma de impugnação. E mais adiante, que também é importante, nós temos do 647 ao 667 do Código de Processo Penal a parte da ação de habeas corpus. O habeas corpus, chamado liberar o corpo, né? O direito em latim, habeas corpus, é uma ação que você entra, inicia com uma petição inicial, buscando discutir privação de liberdade. Então, o advogado, por exemplo, tem um processo criminal que o juiz decretou a prisão preventiva do cliente dele e ele entende que o decreto daquela prisão é ilegal. Ele pode entrar no respectivo tribunal com uma ação de habeas corpus, ação para liberar o corpo, contra daquele juiz, sustentando que o decreto daquela prisão é ilegal. Ação de habeas corpus 647 a 667 CPP. Então, deixa na tela para o aluno e para a aluna, quando eu vou estudar o processo penal como um todo, a nível de CPP, pode deixar na tela, a nível de Código de Processo Penal, que, repito, é a nossa principal lei em matéria processual penal, é essa hora que você estuda de maneira ampla os tópicos. Vem aqui comigo. Terminou o Código de Processo Penal, claro, nós temos outros institutos, outras regras, outros temas, outros assuntos de processo penal lá nas leis processuais penais especiais, tá? Mas aqui eu destaco para o meu aluno, para a minha aluna a parte da prisão e liberdade provisória. As questões que o professor traz,
Hoje, as 20 questões que nós vamos agora começar a resolver, comentar até o final da aula, trato sobre esses tópicos em geral aqui, ó. Eu trouxe questão de princípio, inquérito, ação penal, temos questão de, creio, prova, tá? Prisão e liberdade provisória, até aqui, ó. Nós selecionamos esses tópicos para mostrar, para demonstrar ao aluno, à aluna, como esses assuntos são cobrados. E são assuntos importantes de uma maneira geral. Claro, com a publicação do edital, você vai ser direcionado para determinado cargo. Aí vai lá pegar o teu edital, ó, direito processual penal. Ah, estão me cobrando isso. Ah, é só isso aqui. Aí tu vai ver o que é cobrado aqui a nível de direito processual penal. Seja do Código de Processo Penal, ou seja também uma legislação processual penal especial, como a Lei Maria da Penha. É uma lei que traz regras especiais para o processo criminal quando ele versa sobre um crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher. É uma lei processual penal especial, que está fora do CBP, tá? Ficou claro? Gostaram disso, hein? Respondam-me aí, por favor, gostaram? O CISC aqui, ó, mostrando para o aluno, mostrando para a aluna, né, como que aquela disciplina de direito processual penal, ela é dividida, ela é estruturada. Tranquilão? Tranquilão aí? Pessoal, então, ó. Então, vamos aqui, tá? Estamos aqui, ó. Operação, né? PPRS, Polícia Penal. Então, nós vamos lá. O que nós vamos ter na aula de hoje, então? Nosso concurso oficialmente estruturado. Sabemos que o concurso vai sair, né? Está naquela fase da definição interna de cargos, etapas do concurso até você assumir o cargo. E o próximo passo que estamos esperando, então, definição da banca que já temos, né? Fundatec. Ocorreu agora o último ato, a dispensa da licitação, né? E estamos esperando esse digital aí, na expectativa de que até 30 dias saia o digital, regulando todo o concurso, trazendo o conteúdo programático, da prova, etapas, né? Então nós não podemos perder tempo. Vamos para a questão número 1, né? Aí o professor coloca aqui, ó, todas as questões são da banca Fundatep, em que órgão que ela foi aplicada aqui, por exemplo, Defensoria Pública do Estado do Paraná. Foi lá que foi aplicada. Tá? Então, cada questão tem ali da onde que nós tiramos essa questão. Pode deixar na tela aí. Vamos lá. No momento do interrogatório do réu, a juiz inicia o ato informando ao réu o seu direito ao silêncio. É o chamado princípio da não autoincriminação, em latim, e o direito vem do latim, nemo tenetur se deteger. Ninguém no processo penal é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Se eu estou no processo criminal, se o MP está me acusando, ele é que tem que provar. Eu não preciso cooperar com um ato que venha em prejuízo da minha defesa, né? Eu, réu. A juiz inicia o ato informando ao réu o seu direito ao silêncio. De pronto, o réu informa que responderá apenas perguntas formuladas pela defesa. Porque quando a gente está lá na audiência, no interrogatório judicial, o juiz faz perguntas, depois a acusação, depois a defesa. Perguntas para o réu. É o exercício contraditório da ampla defesa. Diante dessa afirmativa, a magistrada encerra o ato alertando ao réu que o direito ao silêncio, ó, o direito à não autoincriminação, não pode ser exercido dessa forma. Na qualidade de defensor público, ó, a defensor público do réu, é correto letra B, né? O defensor público vai pedir para constar na ata da audiência o inconformismo da defesa com o encerramento precoce do ato, indicando que o réu tem direito ao silêncio parcial. Olha a expressão, silêncio parcial, respondendo apenas perguntas que quiser e de quem quiser. Pessoal, veja bem aqui, ó, é uma questão sobre princípios do processo penal e prova no processo penal. Ou seja, quando um dos princípios que rege o processo penal é o princípio da não autoincriminação. Quando uma pessoa é acusada de um crime no âmbito do direito processual penal, tem um princípio chamado não autoincriminação, nemo tenetur se deteger.
Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo no processo penal. Quem está te acusando é o Ministério Público, sim, ele é quem tem que provar que você praticou o crime. O réu não precisa cooperar com um ato que vem em prejuízo da sua defesa. Isso é um princípio que vem da Constituição Federal, do Pacto São José da Costa Rica. E hoje a jurisprudência, os nossos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, entende que o réu, ele tem sim no seu interrogatório judicial o direito ao silêncio parcial. O que é o silêncio parcial? O silêncio seletivo. Ele pode se recusar a responder na qualidade de réu as perguntas do juiz, pode se recusar a responder as perguntas da acusação e responder só as perguntas do seu advogado de defesa. Isso pode. É o chamado silêncio parcial, o silêncio seletivo, que decorre do princípio da não autoincriminação. Então, essa questão aqui, muito importante quando a gente estuda princípios no processo penal e prova no processo penal. Até porque o interrogatório judicial é, em regra, um meio de defesa e um meio de prova. Está lá do artigo 185 ao 196 do CPP, tá? Questão, então, número 1 aí, questão da Fundatec, ok? Como eu vou aqui me basear na resposta do gabarito oficial, se o meu aluno, se a minha aluna estiver com dúvida, pode mandar um questionamento aqui para o curso, pode me procurar no Instagram, @profjoerberti, com TH, mande a dúvida lá, vou atendê-lo, vou atendê-la, vou dar o suporte necessário, vou te ajudar, ok? 2, olha aqui, de novo, banca, Fundatec, Prefeitura Municipal de Araquari, é isso? No estado de Santa Catarina, concurso que a Fundatec fez lá. São condutas que deverão ser adotadas pela autoridade policial de imediato em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, exceto, claro, veja bem, a nossa resposta aqui, o nosso gabarito oficial aqui é letra C. Mas o que eu quero te falar aqui? Essa questão, ela envolve direito processual penal, porque envolve lá o procedimento policial na delegacia de polícia. Claro que essa questão aqui, ela se baseia mais precisamente na Lei Maria da Penha, que é essa lei aqui, Pessoal, Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, é uma lei que indubitavelmente você tem que dominar para a prova da polícia penal. Então, se a mulher sofre um crime no âmbito da violência doméstica familiar, por parte do seu marido, por exemplo, ela faz um BO na delegacia e lá vai ser instaurado um inquérito policial, essa mulher, claro, esse inquérito policial, o processo vai seguir o CBP, mas nós temos uma lei processual penal especial, que é a Lei Maria da Penha, que traz outras regras aplicáveis durante o inquérito, durante o processo, quando se trata de um crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. E, na verdade, quando essa mulher for lá na delegacia de polícia, a Lei Maria da Penha diz que a autoridade policial, o delegado, tiver conhecimento do fato, tem que adotar várias providências que estão no artigo 11 da Lei Maria da Penha, ele, de ofício, adotar, e vários procedimentos, formalização dos atos, que estão no artigo 12 da Lei Maria da Penha, tá? E a questão é, claro que aqui tem que conhecer a Lei Maria da Penha, mas envolve processo penal, uma lei processual penal especial, mas, professor, qual dessas alternativas A, B, C, ainda tem aqui, D e E, que não constam no artigo 11 e no artigo 12 da Lei Maria da Penha? Aí, por isso, é a letra C. Eu quero te falar, meu aluno, minha aluna, que tu tens que ler a legislação. Por isso, tem que pegar aquele teu tópico que cai em processo penal, botar ali os artigos concernentes e ler. E depois pegar a aula sobre aquele tópico, a doutrina, dar uma lidinha e fazer questão, para saber como aquilo é perguntado em prova, ok? Tá? Aí depois vem e lê novamente e assim por diante. Questão 3, questão recente, tá? Concurso da Fundatec, lá um concurso interno da Brigada Militar. Se não me engano, foi concurso para capitão, mas concurso da Brigada Militar recente do Rio Grande do Sul. Rogério foi preso em flagrante delito pela prática de um crime de homicídio. Homicídio, matar alguém, é crime do artigo 121 do Código Penal. Você estudou lá no Código Penal. Pois em uma briga,
motivada pela cobrança de uma dívida, desferiu 3 golpes de machado em Pedro, que veio a óbito no local. É um homicídio consumado. Em audiência de custódia, como ele foi preso em flagrante, tem a famosa audiência de custódia, artigo 310 do CBP. Por quê? Porque essa pessoa será presa em flagrante delito, o delegado vai lavrar o flagrante, e logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante, este preso, junto com o auto de prisão em flagrante, serão encaminhados a juízo para uma audiência de custódia. E o juiz de plantão, lá na chamada audiência de custódia, ele vai definir o que fazer com aquele preso. Artigo 310 do CPP. Tá? O flagrante foi homologado na audiência de custódia e o juiz converteu a prisão em flagrante preventiva. O juiz transformou a prisão em flagrante em preventiva. Então agora, esse indivíduo vai ficar preso preventivamente até a ordem judicial em contrário, tá? Para a garantia da ordem pública, já que Rogério é reincidente na prática desses delitos. Nesse sentido, tratante réu preso, nos termos do CPP, a autoridade policial deverá encerrar o inquérito no prazo de quantos dias? É uma questão sobre inquérito policial. Porque como foi lavrado um auto de prisão em flagrante, e o juiz converteu em prisão preventiva, vai comunicar ao delegado. Quando eu lavro um auto de prisão em flagrante, daqui gera um inquérito policial para melhor investigar o fato e remeter depois a conclusão à justiça para o futuro processo. E quando eu estudo inquérito policial, e eu botei os artigos ali 4 ao 23, o artigo 10 do Código de Processo Penal, que deve ser lido junto com o artigo 3º-B, parágrafo 2º do CBP, diz que quando o investigado estiver preso durante o inquérito preventivamente, o prazo para terminar o inquérito é de 10 dias, contado o dia da prisão, aqui da conversão, no caso, em prisão preventiva. Quando ele está solto, 30 dias. Então, se eu for aqui para a questão 3, é a letra A. E o fundamento, artigo 10 CBP. 10 do Código de Processo Penal. E, em regra, como o autor está preso preventivamente, o juiz lá na audiência de custódia converteu, transformou a prisão em flagrante preventiva, e quando o delegado lava um flagrante, dali gera um inquérito, o prazo para terminar esse inquérito ali gerado é de 10 dias contado o dia da prisão. Artigo 10 do CBP, questão sobre inquérito policial, ok? Então, você está vendo que nós temos que ler. Né? Questão 4, também, Fundatec, Brigada Militar Rio Grande do Sul. João, servidor municipal de Porto Alegre, foi denunciado, está sendo processado pelo Ministério Público pela prática de crime de corrupção. O crime de corrupção, provavelmente corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. É quando o servidor público, por exemplo, recebe uma vantagem devida, uma propina em razão da função. A denúncia foi recebida pelo juiz, então o juiz deu um despacho de recebimento da denúncia, então o juiz instaurou o processo criminal contra o réu, que determinou a citação do réu para a prestação de defesa. Então, o MP denunciou, o juiz recebeu a denúncia, ordena a citação do réu, aí o réu tem constituir um advogado e apresentar no prazo legal a sua defesa por escrito. Artigo 396 do CPP. Em sua defesa, João sustentou a nulidade do processo, uma vez que não houve instauração de inquérito policial, questão sobre inquérito, e investigação prévia, já que a denúncia do MP se baseou em outros elementos de prova levados ao conhecimento do Ministério Público de forma direta. No mérito, a defesa apresentou provas as quais foram declaradas ilícitas pelo juiz, provas ilegais. Princípio da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, está lá na Constituição dos Estudos em Prova no Processo Penal, artigo 5º, 156, que determinou o seu desentendimento, mandou retirar dos autos, já que foram produzidos de forma unilateral pela defesa do acusado, sem observando a devida cadeia de custódia. Cadeia de custódia no processo penal, isso cai direto em prova no processo penal, artigo 158A a 158F do CPP. Quando interrogado em juízo, o réu se valeu do direito constitucional ao silêncio, que nós já falamos,
Considerando o caso hipotético acima descrito e o que está expresso no Código de Processo Penal Brasileiro, analise as assertivas abaixo. 1. Não há nulidade do feito, já que o inquérito policial é dispensável, pois é de caráter informativo. 2. Provas ilícitas deverão ser admitidas quando favoráveis à defesa ou à acusação. O silêncio acusado, 3. Não importará a confissão, não poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Vem aqui quais estão corretas. 4 é letra D, apenas 1 e 3, ó. Gabarito, letra D, apenas 1 e 3. Questão questionável, mas eu vou falar aqui, ó. Olha bem. Ó, é uma questão que trata sobre inquérito e abrange a parte de provas. A 1 tá certa, por quê? Pessoal, o MP, quando vai denunciar, ele tem que ter indício de autoria do crime, tá? E prova da materialidade. Tá? Materialidade, ok? E isso geralmente ele pega do inquérito. Agora, se o membro do Ministério Público, lá na promotoria, ele já possui consigo direto indícios da prática do crime por parte de alguém e a prova da materialidade, ele vai denunciar sem necessidade do inquérito. Tanto que o inquérito ele é dispensável, ele não é obrigatório. Nesse sentido, artigo 12 CPP. 2. Provas ilícitas deverão ser admitidas quando favoráveis à defesa ou à acusação. Errado. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, ele é muito claro. Quando o juiz verifica que existe um meio de prova ali considerado ilegal trazido pela parte, o juiz tem que ordenar o seu desentranhamento, a sua retirada dos autos. O princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, ele não é um princípio absoluto, ele é um princípio relativo, ele admite mitigação, ele admite exceção. Quando aquele meio de prova ilícita é o único meio para absolvição, aí o juiz pode admitir e absolver. Agora, jamais condenar o réu com base numa prova ilegalmente colhida. Então, o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos é um princípio relativo, ele não é absoluto, ele admite mitigação, relativização. Em regra, quando o processo criminal está ocorrendo e o juiz verifica que ele tem um meio de prova juntado pela acusação ou pela defesa conseguido ilegalmente, o juiz tem que mandar desentranhar, retirado dos autos do processo. Exceto se aquele meio de prova conseguido ilegalmente é o único meio para a absolvição. Aí o juiz pode admitir e, com base nesse meio de prova, absolver, mas jamais condenar. A 3, presta atenção, a 3 aparece como certo. Diz, o silêncio do réu não importa a confissão, claro, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Isso aqui está, de fato, lá do artigo 197 ao 200 CBP, contrato da confissão. Está escrito isso. Só que, pessoal, se entende que isso aqui não se aplica. Porque como o Código de Processo Penal é do ano de 1941, tem essa regrinha, isso é incompatível hoje com a Constituição Federal, que é de 88. Se o réu tem dito ao silêncio lá no interrogatório dele, no processo criminal, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, esse silêncio não pode ser usado em seu prejuízo. Então se entende que essa regra é incompatível com a Constituição. A banca dá como certo, porque se você for analisar, ó, fala, de acordo com o que está expresso no CPP, analisa assertivas abaixo. Então, de acordo com o que está expresso no CPP, tudo bem, realmente tem essa regrinha lá aqui. Agora, ela está expressa, mas se entende que ela é inconstitucional. Então você vê que quando a gente faz concurso e a gente, por exemplo, vai dar aula sobre prova no processo penal, essa é uma questão de inquérito e prova no processo penal. Inquérito e prova no processo penal, são esses assuntos. Quando a gente fala em prova no processo penal, e vai falar dos meios de prova da confissão, lá tem essa regrinha, a gente alerta, tem que ver como é que isso aqui pode vir em prova. Se vier assim, tu coloca certo. Se vier assado, tu coloca errado. Ficou claro? Por isso que é bom fazer questões de prova. E o professor aqui, eu estou resolvendo as questões te dando fundamento. Eu sei que eu peguei questões
dos conteúdos em geral, mas eu quero que você pratique, que você veja que o professor, a cada questão que corrige, traz um fundamento legal. Por isso que nossas aulas aqui no CIS que são organizadinhas, para que você saiba, ó, se cair esse assunto, cuida isso, isso, isso. Ó, se for esse assunto, cuida isso, isso, isso. Tudo com base na nossa experiência em provas anteriores, tá? Que conta muito, claro. A questão 5, ó, questão da Banca Fundatec, concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul recentemente. Vamos lá? Em relação ao arquivamento do inquérito policial, como assim arquivamento do inquérito policial? O delegado concluiu o inquérito e meteu justiça. Nos termos do artigo 28 do CBP, que a gente estuda em ação penal, o MP pode arquivar o inquérito e não processar criminalmente o autor. Quando? Quando o membro do Ministério Público entende que não há prova nenhuma. Aí ele arquiva o inquérito policial, né? Levando em consideração o Código de Processo Penal, as alterações nele inseridas pela Lei Federal número 3964 de 2019, que é o pacote de crime, e a jurisprudência suprema. A alternativa correta, claro, aqui uma questão mais, uma prova de analista, né? Mas vamos lá. A 5 aqui, de acordo com o gabarito, é letra A, tá? A decisão de arquivamento do inquérito policial para o reconhecimento de atipicidade do fato investigado faz conjugada material. Pessoal, aqui para um concurso de analista, nós sabemos que a súmula 524 do STF diz, né, é o artigo 18 do CBP e súmula 524 do STF, que se, vamos supor, que o inquérito seja arquivado por falta de prova, a autoridade policial, em regra, pode continuar investigando aquele crime, achando novas provas, manda à justiça, esse é um entendimento que tem, do 18 CBP, o inquérito é desarquivado e no futuro o MP denuncia o réu, desde que, por exemplo, não seja prescrito. Esse é um entendimento do artigo 18 CBP, tá? Mas tem que estudar na aula própria isso. Só que tem um entendimento do STF que diz o seguinte: quando o inquérito policial ele é arquivado na justiça e nem gera o processo por atipicidade do fato, ou seja, o inquérito foi arquivado porque se entende que o fato ali é atípico, isso faz co-julgado. Não se discute mais. Esse inquérito jamais pode ser desarquivado, né? Então é exatamente essa decisão do Supremo. Então, se o fundamento do arquivamento do inquérito é por falta de prova, surgem novas provas no futuro, esse inquérito pode ser desarquivado e o réu ser processado. Agora, se a motivação, a fundamentação do arquivamento for por atipicidade do fato, que se entende que o fato ali é atípico, isso faz co-julgado material. Isso não mais se discute, ok? Tá? Por isso, letra A. Depois, a questão 6, aí, ó, já entra em questão sobre ação penal. Quando eu falo ação penal, artigo 24 a 62 do CBP. Quando o MP, por exemplo, denunciou o réu, ele inicia ação penal pública, né? Sobre ação penal, analisa a dívida baixa e assinala a alternativa correta com base no Código de Processo Penal Brasileiro. Tá? Com base no Código de Processo Penal Brasileiro. Opa. Volta aqui. 1. O direito processual penal admite dois tipos de ação penal, a saber, ação penal pública e ação penal privada. Correto. A regra é que todo crime seja ação penal pública, ou seja, compete ao Ministério Público processar o réu. Excepcionalmente, no direito processual penal, nós temos crimes que são de ação penal privada. São crimes em que quem vai processar o réu criminalmente é a própria vítima, via seu advogado, mediante o ajuizamento de uma petição inicial chamada queixa-crime. Por isso que a ação penal pode ser pública ou privada. Tá? Isso é matéria de ação penal. 2. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Sim, quando o MP denunciou, ele não pode mais desistir. Artigo 42 do CBP, está tudo lá em ação penal. É o chamado princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Uma vez o MP tendo denunciado o réu, não pode desistir, tem que ir até o fim. O prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
estando o réu preso, será de 5 dias, contada a data em que o órgão do MP recebeu os autos do inquérito policial para oferecer denúncia. Sim, é o prazo do MP para agir cai muito em prova, ó, 46 do CPP. 4. A denúncia, ação penal pública, ou a queixa-crime, ação penal privada, conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se pode identificar, a classificação do crime quando necessário o rol das testemunhas. Tá certo? Nós temos aqui os requisitos que devem constar da denúncia ou da queixa-crime, né? Os requisitos da petição inicial da denúncia, da petição inicial da queixa-crime, quando for ação pública ou ação privada. Tudo isso a gente estuda em ação penal. Professor, é muita coisa. Calma, nada é aqui difícil. É só seguir as aulas. Aqui uma resolução de questões. E eu digo, questão, basta você aqui conhecer a legislação. Questão fácil. Tanto que eu estou estudando aqui os fundamentos legais. Por isso, 6 é a letra A. Todas as assertivas estão corretas. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, olha aqui para mim, tenta entender, tenta imaginar. Não é difícil, é um baita de um concurso, é uma grande oportunidade. Agora, tem que organizar teu estudo. Professor, tu me ajudas a organizar o estudo? Ajudo sim a organizar o estudo. Mas então, e uma das formas de organizar o estudo é assistir às aulas na forma como estão sendo disponibilizadas, tá? Na sua plataforma. Aí vai tudo dentro de uma logicidade, tá? Dentro de uma lógica que tem que saber para enfrentar a tua prova. Depois, questão 7. Acerca da ação penal, ó, de novo assunto ação penal, artigo 24, a 62 do CPP, conforme previsto no Código de Processo Penal, assinala a alternativa incorreta. Então, qual dessas alternativas de A, B, C, D e E está incorreta, está em desconformidade com, no caso aqui, o CPP, quando trata esses artigos aqui? É a letra D. Eu vou direto na alternativa oficial. O acordo de não persecução penal, que é o famoso ANPP, artigo 28A do Código de Processo Penal, será formalizado por escrito, será firmado pelo membro do MP e pelo investigado. Isso está errado. Facultada assistência do defensor está errado. O que é o ANPP, professor? Quando o MP recebe um inquérito policial e ele entende que há autoria, tem ali a prova da materialidade, ele vai denunciar o réu, ele vai processar o réu. Só que hoje, no artigo 28A do CPP, que veio com a lei 13.964/2019, o pacote anticrime, o MP, ao invés de denunciar, ele pode fazer um acordo com o autor do crime, chamado ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, e seu advogado, ambos assinam, submetem a crime do juiz e o juiz homologa esse acordo, o réu nem será processado. Mas, professor, para ocorrer o ANPP que cai direto em prova, para ser celebrado o acordo de não persecução penal, o que tem que ler? 28A do Código de Processo Penal. E isso aqui contraria as regras do ANPP, artigo 28A e parágrafos. Baita assunto para a prova quando se estuda ação penal, ok? 8. Fundatec, ó, Prefeitura Municipal de Ivoti. Vamos lá? Considerando o disposto no Código de Processo Penal, assinala a alternativa correta sobre perdão judicial. A 8 aqui é letra A. Concedido perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado, o réu, ser intimado de dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo, todavia, ao mesmo tempo ser cientificado de que seu silêncio importará aceitação. Isso é cópia de lei também. Professor, o que é isso? Quando estuda ação penal, 24 a 62 de CBP. E nós há pouco vimos que a ação penal pode ser pública, que é naqueles crimes que o MP, que é em processo réu, via o ajuizamento da denúncia, ou ela pode ser uma ação penal privada. São crimes que quem vai processar o réu criminalmente, com base no inquérito policial, não é o MP, é a vítima, quem tem que contratar um advogado particular, e ele é juiz, uma petição inicial chamada queixa-crime, ó, denúncia ou queixa, né? Quando estiver num processo criminal que versa sobre um crime que é de ação penal privada,
tá? Está aqui nesses artigos, existe a possibilidade da vítima, que é autor da ação penal privada, chamada de querelante, perdoar o réu, chamado de querelado. Se o réu aceitar o perdão, isso acaba em crime, que é de ação penal privada, o juiz dá uma sentença e extingue a punibilidade do réu. O réu não vai nem receber a pena, né? Vai ser absolvido. E este perdão está regulado, são esses artigos, tem que ler, ó, essa resposta aqui está nesses artigos, ó, 5.1 a 5.9 do Código de Processo Penal, e tem regra no Código Penal sobre isso, apesar de ser matéria de processo penal. Artigo 105, 106 e 107, inciso 5 do Código Penal, tá aí, ó, tá aí, né? Então deixa aí para o aluno, ó, quando você estuda ação penal, que é um tópico importante no direito processual penal, tá? Tem a parte do perdão. Quando eu estou num processo criminal que versa sobre um crime que é de ação penal privada, usamos em ação penal, existe a possibilidade do querelante perdoar o querelado. Se o querelado aceitar o perdão, o juiz vai dar uma sentença e decretar extinta a punibilidade. O réu não vai receber a pena, está absolvido, tá? É uma possibilidade, mas só em crime que é de ação penal privada. E esta regrinha aqui da letra A está nesse rol de artigos aqui, ó. Por isso que tem que o quê? Ler. Se o meu querido aluno, se a minha querida aluna tem um edital todo ele estruturado, tópico a tópico, falando aqui de processo penal, ó, isso aqui, artigo tal, artigo tal. Isso aqui, artigo tal, do Código de Processo Penal, da lei tal, né? Mas geralmente do CBP, porque a legislação especial é um outro tópico no edital, tu vais lendo aquela ordem, entendendo os assuntos. Aí essas questões aqui, meu aluno, que são a grande maioria, essas questões aqui que vão te cobrar somente conhecer a lei. Conhecer a lei é leitura assídua. Tu não podes errar. Tu não podes errar. E aqui a gente te mostra como fazer. Para você ser aprovado no seu concurso público, meu aluno, para você ser aprovado no seu concurso público, minha aluna, tem metodologia. Tem metodologia. E você tem que usar a metodologia correta. Ficou claro? Tá? 9. Ó. A prova de testemunhal é de extrema importância na instrução da ação penal, na produção da prova. Em relação a esse meio de prova, assinala a alternativa correta. Pessoal, quando eu falo em prova no processo penal, artigo 155 a 250 do Código de Processo Penal. E dentre os meios de prova que existem no processo penal brasileiro, nós temos a prova testemunhal. É um meio de prova. Artigo 202 a 225 do CBP. E essa questão aqui da Fundatec, ela atesta se a candidata conhece as regras sobre a prova testemunhal. Letra B. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais quando inseparáveis da narrativa do fato. Claro, se você ler o 202 ao 225 do CBP, 202 a 225 do Código de Processo Penal, são os artigos que regulam a prova testemunhal no processo penal. A pessoa quando vai depor como testemunha. E, lendo as regrinhas sobre a prova testemunhal, realmente, a pessoa quando vai depor como testemunha, ela tem que falar o que sabe sobre o fato. Ela não pode falar a apreciação dela, o que ela acha. Ah, se o réu é culpado ou não é. Não, não. O que a senhora sabe sobre o fato? Então, a prova testemunhal, ela é regrada pelo artigo 202 a 212 do CBP. O que o CISC quer te mostrar? O que o professor quer te mostrar? Que você tem que, antes de mais nada, que você tem que, antes de tudo, conhecer a lei. A lei. Mas ler a lei numa ordem lógica dos artigos. 10. Com base no que dispõe o Código de Processo Penal, assim dos tipos de prova, ó, questão sobre prova no processo penal. Prova no processo penal.
Tá? Artigo 155, a 250 CPP, confessional, a confissão, testemunhal, documental e pericial, está tudo ali. Analise assertivos abaixo e marque V se verdadeiro ou F se falso. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Temos 4 assertivos, né? Temos esse falso, né? Ou verdadeira. Vamos lá? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá. A prova confessional, a confissão, é aquela em que o acusado admite voluntariamente a prática do crime, podendo, entretanto, ser retratada a qualquer tempo antes da sentença. Isso é verdadeiro. A prova, a confissão como meio de prova, artigo 197 a 200 CBP. A prova testemunhal é considerada uma prova direta, pois as testemunhas presenciam o fato criminoso e o reproduzem fielmente em juízo, né? Fielmente em juízo, né? Olha, pessoal, não, tá errada, né? Isso aqui, as testemunhas, claro, ela não pode não necessariamente presenciar um fato criminoso. Pode ser sobre um outro, não é uma testemunha em relação ao fato em si, algo indiretamente ligado ao fato, né? Mas prova, agora reproduzem fielmente em juízo, devem reproduzir fielmente em juízo, né? Artigo 155, a 250 CBP também, prova no processo penal. A prova documental compreende todo escrito, sonoro, fotográfico ou digital que possa servir para demonstrar a veracidade de um fato. Sim, são os documentos, a prova documental. Isso aqui está no artigo 231 a 238 do Código de Processo Penal. Mas que loucura, está voltando aqui, só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Prova, isso aqui está verdadeiro. A prova pericial deve ser produzida sempre que o crime deixar vestígio, sendo, nesse caso, indispensável o exame de corpo de delito, né? Pessoal, esta assertiva aqui, tá? Essa assertiva aqui, volta. Essa assertiva aqui, ó, pela lei tá certa. Aqui, ó. Opa, aqui. Artigo, ó. A prova pericial, isso é no artigo 158 até 184 CBP. Quando a pessoa comete um crime que deixa vestígio, por exemplo, homicídio, o corpo, para a pessoa ser processada por aquele crime, tem que ter a prova da materialidade. O laudo pericial que atesta a materialidade, né? Isso é no artigo 158 do CBP. As provas confessional, testemunhal, documental e pericial possuem o mesmo valor absoluto no processo penal, devendo prevalecer sempre a que for mais favorável ao acusado. Errado. Tanto que não existe uma hierarquia entre os meios de prova. Quem dá o valor à prova é o juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado. Está nesse artigo aqui, ó. Tá? Artigo 155 CBP, lá quando inicia a prova no processo penal. Quem dá o valor à prova é o juiz, de acordo com o seu livre convencimento. Ele só tem que motivar, fundamentar a sua decisão. Tá? Então, vai ficar aqui, deixa eu ver, F, VVF, né? VF, VVF. Então, vamos ficar com a letra B. Vamos ficar aqui com a letra B. Letra B. O laudo pericial, ó, Fundatec, questão do concurso do Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul, concurso recente. O laudo pericial é o documento técnico-científico que materializa o resultado dos exames realizados pelos peritos, servindo como elemento de prova no processo penal. Considerando as disposições legais e os princípios da criminalística, a alternativa incorreta, né? Tá? Pessoal, a incorreta é a letra C. Quando o perito faz um laudo pericial, as perícias lá no CBP, isso está do artigo 158 até o 184 do Código de Processo Penal. E o perito, qual é a obrigação dele? É produzir um laudo pericial baseado na técnica. Então, se tu fores ler as regras sobre as perícias, isso está errado, ó. O perito criminal pode emitir um juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado. Ele botar no laudo se ele acha que aquela pessoa cometeu o crime ou não. Não. Ele foi chamado para produzir um laudo pericial sobre determinado assunto.
ele não tem que emitir juízo de valor se o réu é culpado ou não. Isso são vias mais provas do processo e cabe ao juiz, né? Ele é fazer perícia, só isso. Por isso que esse emitir juízo de valor está errado, tá? Não é função do perito isso no processo penal. Você vê que é uma questão, até que você não conhece bem as regras sobre as perícias, né? Mas é uma questão que você resolve até pelo bom senso. É uma questão, meu aluno, minha aluna, que tu resolves até só pela compreensão do processo penal como um todo. Então, eu estou te dizendo que, claro que nós temos que conhecer a lei, mas muitas vezes nem precisamos ir tão longe, né? Tem questões que você pode, às vezes, resolver pelo bom senso, conhecendo a estrutura do sistema. Por isso que eu fiz aquela revisão inicial, para que o meu aluno, para que o nosso aluno, para que a minha aluna, para que a nossa aluna conheça o sistema como funciona. Também questão 12, Fundatec do Instituto Geral de Perícia. De acordo com o artigo 58b do Código de Processo Penal, que trata a famosa cadeia de custódia, isso aqui é muito importante. Artigo 158A a 158F do CBP são etapas para o rastreamento do vestígio e ipsis conforme está na lei, exceto 12, letra D, enumeração. Não existe essa fase aqui no sistema de cadeia de custódia, do 158A ao 158F. Professor, o que é essa cadeia de custódia? Quando um perito vai até um local de crime, lá, né? Então houve um crime de homicídio, Brigada Militar isola o local, chega o delegado da Polícia Civil, sua equipe de plantão, e o perito do Instituto Geral de Perícia. E o perito vai coletar ali um vestígio para produzir um futuro laudo pericial, que vai ser juntado àquele inquérito policial, né? Desde o momento em que o perito coleta o vestígio até o momento em que ele vai produzir o laudo pericial, tem que obedecer um passo a passo previsto em lei, uma chamada cadeia de custódia. Tudo isso tem que estar devidamente documentado, sob pena de nada valer aquele laudo. E estas etapas da chamada cadeia de custódia, que a gente estuda em prova no processo penal, têm caído direto em concurso público quando tem uma prova. Então, observando as etapas que caracterizam a cadeia de custódia, do artigo 158A ao 158F CBP, não tem a etapa da enumeração, é só tu olhares na lei. Mais uma vez eu quero dizer, meu aluno, mais uma vez eu quero dizer, minha aluna, aqui do CEISC, que você tem que ler a legislação, antes de tudo, antes de mais nada, ok? 13, a prisão domiciliar, agora até a 20, são questões sobre prisão e liberdade provisória. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado acusado de sua residência, só podem dela ausentar-se com autorização judicial. Artigo 300, isso está no artigo 317 a 318b do CPP. Tá? O que é prisão domiciliar? O que é prisão domiciliar? O juiz decretou a prisão preventiva do autor do crime durante o inquérito. O juiz decretou a prisão preventiva do réu durante o processo. Artigo 311 a 316 do CBP. Quando o juiz decreta a prisão preventiva, essa prisão não tem prazo para terminar, é preventiva. Tá? O juiz pode substituir a preventiva pela domiciliar. Ao invés do indivíduo ficar recolhido no sistema prisional, ele pode permanecer em casa. É uma prisão domiciliar. Em que hipóteses que isso pode ocorrer? Artigo 318 do CBP. Artigo 318 do Código de Processo Penal. E vamos ver aqui. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Imprescindíveis cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Gestante ou mulher com filhos de unidade completa, desde que não tenha cometido crime com violência ou ameaça à pessoa ou ainda contra seu filho ou dependente. Tem mais alguma aqui? Não. Quais estão corretas, né? Quais estão corretas? Vamos voltar aqui antes. Quais estão corretas? Essas aqui, né?
letra E, todas. Por quê? Porque se eu olhar o artigo 318 do Código de Processo Penal, artigo de prova, ele traz ali as hipóteses em que o juiz, as hipóteses em que a autoridade judiciária, as hipóteses em que a autoridade judicial, as hipóteses em que o magistrado pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Artigo 318 do CBP, artigo de prova. E analisando o artigo 318 do Código de Processo Penal, estão corretas as hipóteses 1, 2 e 3. Tá? 1, 2 e 3. Aqui, ó, questãozinha de prova, hein? Questãozinha que tem que saber. 14. Com base no previsto pelo Código de Processo Penal, analise as assertivas abaixo. Ó. Já estou olhando aqui que essas assertivas, elas dispõem sobre prisão em flagrante, né? Elas dispõem sobre a prisão em flagrante. Então, artigo 301 a 310A do CBP. Tá? Então, quando uma pessoa for presa em flagrante, apresentada à autoridade policial do local do fato da prisão, o delegado vai formalizar aquela prisão em flagrante com a sua equipe e vai encaminhar o juiz de plantão para a audiência de custódia nos termos do artigo 310 do CBP. E o juiz de plantão lá na audiência de custódia é que vai ver o que fazer com aquele preso. Né? O auto de prisão em flagrante deverá ser remetido à autoridade judiciária em até 48 horas após a realização da prisão. Errado. Tudo em desacordo com os artigos, são 24 horas. A nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor de testemunhas deve ser entregue ao preso em até 24 horas após a realização da prisão. Correto? Nos termos desse artigo aqui, o 306, parágrafo 2º do CBP, né? A nota de culpa, né? Artigo 306 e parágrafo CBP, perdão. A nota de culpa é um documento que o delegado assina e entrega ao preso para ele saber o motivo da prisão e quem que é a pessoa que é responsável pela prisão dele, quem são as pessoas que depuseram contra ele no auto de prisão em flagrante. Ele tem direito a isso. Nos casos de prisão em flagrante, a realização da audiência de custódia é obrigatória. Na referida audiência, a autoridade judiciária, o juiz deverá de forma fundamentada relaxar a prisão, caso seja legal, transformar o verbo converter a prisão em flagrante preventiva, quando presente requisitos legais, ou ainda conceder a liberdade caso seja cabível. Opa, deu tilt aqui. Tá, caso seja cabível, voltou. Né? Isso está certo, artigo 310 do CBP. Então, quando o juiz recebe lá o auto de prisão em flagrante, né, ele vai tomar algumas das decisões de 310 em relação ao preso, que são essa aqui, e vai comunicar a autoridade policial, o delegado de polícia, né? Então, certa 2 e 3, né? 2 e 3, letra D. Todas as questões sobre prisão em flagrante, 301 a 310A do CBP. Professor, e a gente no curso, a gente trabalha com esses assuntos? Claro, aqui eu estou só resolvendo questão. Agora, se o aluno, se a aluna não tem conhecimento do tema, está um pouco afastado, claro que tem que esperar as aulas. Eu posso te afirmar, eu estou te mostrando, concurso recente da Fundatec, que basta você conhecer a lei. Por isso que você tem que ler bastante. Agora, claro, óbvio, ler a lei sabendo o que você está lendo. Para saber o que você está lendo, necessita-se, pois, entender a distribuição do conteúdo, entender a distribuição da matéria. Maria foi presa em flagrante pelo cometimento do crime de delito de tráfico de drogas. Tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas, que é apenas 5 a 15 anos. Quando tentava cruzar de vida do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O caso ocorreu quando, em uma abordagem de rotina para a verificação de itens de segurança do veículo, a polícia rodoviária encontrou
5 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso do porta-mala do seu veículo. Em audiência de custódia, artigo 310 do CBP, né? O Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, já que se tratava de réu primária. Artigo 319, 320 do CBP. O MP pediu lá na audiência de custódia. O juiz, por sua vez, entendeu pela decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, dada a quantidade expressiva de droga. Então o juiz entendeu, não, eu vou converter em prisão preventiva. Com base no disposto no CBP, analise assertivas abaixo. Tá? Analise assertivas abaixo. Volta aqui. Uma vez justificada a necessidade da prisão, é permitido ao juiz decretá-la de ofício, ainda que o MP tenha se manifestado pela liberdade. Errado. Juiz não pode decretar prisão de ofício. Isso ofende o sistema acusatório, ele próprio. O juiz é quem decreta a prisão preventiva, mas alguém tem que pedir. Por exemplo, o Ministério Público. Tá? Opa, isso aqui está errado. Errado, estou dizendo, errado, né? O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Tem até uma súmula 676 do STJ, porque isso ofende o sistema acusatório. A função do juiz é decidir. Agora, ele de ofício não pode decretar prisão de uma pessoa, tem que alguém pedir, o Ministério Público, por exemplo. Tá? Isso está errado. Então, súmula 676 do STJ. A decretação da prisão preventiva, no caso, é ilegal, pois somente é cabível no curso da ação penal, já que a fase pré-processual de investigação admite tão somente prisão temporária. Errado. A prisão preventiva, artigo 311 a 316 do CBP, pode ser decretada pelo juiz tanto na fase pré-processual, na fase de investigação, quanto a fase processual, desde que presente os requisitos legais. A prisão temporária da Lei 7.960 de 89, essa somente pode ser decretada na fase pré-processual, tá? 3. É dever da autoridade que decretou a prisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, independentemente de provocação das partes. Sim, isso é no artigo 316, parágrafo único do CBP. Sempre que o juiz decreta uma prisão preventiva, a lei diz que a cada 90 dias ele tem que revisar se aquela prisão preventiva continua o processo ou não daquele réu, tá? Isso está previsto, é o prazo 90º de revisão da prisão preventiva. Então, a 15 vai ficar a letra C, né? Apenas a 3. Então, meu aluno, minha aluna, final de aula aqui, ó, temos mais 5 questões. Não é difícil, né? Vamos estudar juntos, vamos ler a lei, vamos estruturar o seu estudo, vamos se aprovar nesse concurso. Não perde essa oportunidade. Pensa, reflita, encoraje-se que vai dar certo, ok? Considerando o previsto pelo Código de Processo Penal, analise a sentença abaixo. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladas, medidas cautelares diversas da prisão, 319 e 320 CBP, são medidas cautelares alternativas à prisão preventiva que o juiz pode decretar, poderão ser aplicadas uma só ou mais de uma junto, primeira parte. No caso de descobrimento das medidas cautelares impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, do seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação ou decretar a prisão preventiva do agente. Segunda parte. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária, do juiz, competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação condenatória da autoridade julgada. Terceira parte. Tá? Quais estão corretas? Na verdade, dessas afirmativas aqui, né? Quais estão corretas? Está perguntando quais estão corretas, né? Todas, né? Todas as partes. Porque tanto essa primeira parte aqui, ó, quanto a primeira parte, isso aqui, quando a gente vai estudar medidas cautelares alternativas à prisão, a gente lê lá no 282 CBP, que são medidas cautelares, e parágrafos são medidas cautelares que o juiz pode decretar em relação ao autor do crime durante o inquérito, em relação ao réu durante o processo, alternativamente à prisão preventiva. Esta terceira parte aqui, também, se eu for para a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 61, né? Uma pessoa só pode ser presa em flagrante por qualquer um do povo, ou se não é em flagrante, por ordem
judicial. Lê-se mandado de prisão. Conhecer, né? Então, quando você vê, professor, mas tem artigo na Constituição, tem artigo no CBP, calma. Quando a gente vai estudar com você, a gente organiza o estudo. Vamos estudar prisão e liberar provisória. Artigo 282 ao 350, mais artigo 5º, inciso 61 da Constituição, mais lei 7.989. Aí a gente estrutura o ponto a ponto, tópico a tópico, como você tem que estudar aquilo e o que você tem que ler naquele tópico a tópico. Aí fica mais fácil. O que a gente procura fazer? A gente organiza para você o estudo. Esse tópico aqui do digital está aqui. Estuda assim, 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 assim. Lê nessa ordem. Isso. Aí você entende. Repito, essa aula aqui, o bojo dela é resolução de questões. É mostrar para o aluno que sim, são questões que você tem condição plena de enfrentar. Você tem condição plena de resolver. É essa a ideia que você tem que sair da minha aula. Confie, que dá certo. Estou te falando. Questão 17. Fundatec, Prefeitura Municipal de Imbé. João foi preso preventivamente, prisão preventiva, artigo 311 a 316 do CBP, por violência doméstica contra Maria. Um crime lá de violência doméstica que envolve Maria da Penha contra Maria. Após alguns meses, o juiz verificou que João participou de programa de reeducação na prisão. Demonstrou um arrependimento genuíno do que fez. E Maria informou que não se sente mais ameaçada, tendo inclusive se mudado para o local seguro com apoio familiar. Conforme a Lei Maria da Penha, é uma lei processual penal, né? É uma lei processual penal. Então, como esse crime que envolve violência doméstica familiar, durante o processo vão ser aplicadas as regras da Lei Maria da Penha. Então, conforme a Lei Maria da Penha, tem que conhecer a Lei Maria da Penha, né? Tem que conhecer a Lei Maria da Penha, 17, letra B. Aqui, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar a falta de motivo para que subsista, claro, né? Se o juiz decretou prisão preventiva e durante o processo ele verifica que o elemento que ensejou a prisão preventiva, que é a medida de exceção, não se justifica, ele vai revogar e mandar soltar o indivíduo. Claro, né? Um indivíduo é preso em flagrante por volta das 14 horas, preso em flagrante, prisão em flagrante, artigo 301 a 310-A do CBP, após prisão ininterrupta em Caçapava do Sul, na hipótese de flagrante impróprio. São os tipos de flagrante. Flagrante impróprio é o 302, inciso 3 do CPP, Código de Processo Penal. O crime, no entanto, foi praticado 20 minutos antes em São Cepé. Então, o crime foi praticado em São Cepé e o indivíduo foi preso em Caçapava, município vizinho. A pena para o delito cometido de 4 a 10 anos. As delegacias de polícia do município referidos, as duas delegacias possuem delegado de polícia. Claro, nessa hipótese é correto afirmar que é uma questão sobre prisão em flagrante, tá? Prisão em flagrante, 18, letra D. Nós vamos para D aqui, O auto de prisão em flagrante deve ser lavrado na delegacia de polícia de Caçapava, mas o inquérito deverá ser elaborado e concluído pela delegacia de polícia São Cepé. Claro, olha só, o delegado competente para fazer a investigação é o do local onde o crime ocorreu. Agora, a prisão em flagrante ocorre na delegacia do local onde a pessoa foi presa em flagrante. Ela foi presa em flagrante em Caçapava. Então, o delegado lava o flagrante. Agora, depois vai o juiz de Caçapava, vai analisar a prisão, tudo. Mas depois, o futuro inquérito aí, a investigação vai ser feita pelo delegado de São Cepé. E o processo vai ocorrer na comarca de São Cepé, no local onde o crime foi consumado. Artigo 70 do CBP. Né? Então, o local para lavar tudo da prisão em flagrante é uma. O futuro processo, depois, no futuro, vai ocorrer no local onde o crime foi consumado. Considerando as diretrizes do Código de Processo Penal, a Fundatec, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em relação ao reconhecimento pessoal, bem como que estabelece a lei da prisão temporária, que é a Lei 7.960 de 89, que é uma espécie de prisão, assinala a alternativa correta.
A 19, pessoal, é letra E, que diz: se o investigado não comparecer à delegacia de polícia para a realização do reconhecimento pessoal, como meio de prova, medida necessária para a conclusão das investigações, apesar de se intimar 3 vezes para essa finalidade, em datas distintas, nem apresentar justificativo para suas ausências, é possível sua condução coercitiva para a execução de tal ato, né? Claro, questão até que traz divergências, tá? Aqui traz o enunciado da questão. Isso, tá? Condição coercitiva é que ele desobedeceu uma ordem para comparecer à delegacia. Aí pode fazer, entendeu? A condição coercitiva. A gente estuda isso também no processo penal. Mas caberia uma prisão temporária? Até caberia. Que a prisão temporária é uma espécie de prisão que o juiz decreta nos termos da Lei 7.960 de 89, tá? No sistema da Lei 7.960 de 89, quando a prisão daquela pessoa é imprescindível para investigação. Então, é um concurso recente aqui, trata sobre o auto-reconhecimento, fala sobre prisão temporária, mas na verdade, tá? Fala sobre condução coercitiva. E quando a gente vai tratar aqui nas aulas, a gente fala quando é cabível essa condução coercitiva ou não do investigado, tá? 20. André está preso preventivamente há 100 dias. Prisão preventiva, artigo 311 a 316 do CPP. Sem a necessária reanálise contra a necessidade da prisão preventiva. Diante deste quadro, e considerando a legislação e a jurisprudência mais recente dos tribunais, é correto afirmar que a necessidade da manutenção da prisão preventiva deveria ter sido analisada. Só um pouquinho aqui. Opa, não, aqui é 19, tá. Deveria ter sido analisada conforme previsão legal a cada 90 dias. Em ação direta de inconstitucionalidade, o STF entendeu que a inobservância desse prazo, né? Na inobservância desse prazo aqui, ó, que tem que completar as lacunas, tá? Não acarreta a revogação automática da prisão. Assinale a alternativa que preenche corretamente, respectivamente, as lacunas do trecho acima. A 20 é a letra C. Por quê, pessoal? Artigo 316 do CBPI, parágrafo único. O 316 diz que o juiz, quando decreta uma prisão preventiva, a cada 90 dias ele tem que se manifestar no processo. Se a prisão preventiva daquele réu continua ou não. Se a prisão preventiva continua ou não. E o STF decidiu que se o juiz não fizer essa análise nos 90 dias, isso por si só não acarreta a sua imediata soltura, a sua imediata liberdade, tá? Então, a gente também trabalha com isso aqui em aula quando trata de prisão preventiva. Gabarito aí, tá? Nossos cursos aqui, tudo prontinho para você, são cursos feitos na medida que você precisa para a sua aprovação. O que eu sei? O professor hoje falou muito rápido, foram 20 questões. Pessoal, foi só uma passagem em assuntos principais, princípios, inquérito policial, ação penal, prova e prisão e liberdade provisória, para te mostrar como que a Fundatec pergunta, para te convencer, aluno, aluna, que o grande mote aqui é o quê? Conhecer a lei. E nós temos aulas aqui usando exatamente estas ferramentas aqui para tu chegar junto da prova e falar assim, ó, eu gabaritei, eu fui muito bem, mas tem que estudar conforme a metodologia que nós estamos te ensinando para tu teres uma grande chance de ser aprovado. Aqui foi só uma passagem, não é dar uma aula, procurar ensinar todo o conteúdo numa aula de 1h30, é mostrar questões da Banca Fundatec, o que tem sido perguntado, para tu te conscientizares de que o estudo vale a pena. Tenho certeza. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.